Olá, galera. Tudo bem? Como como vocês têm passado aí? Se derretendo aí com esse calor? Eu, por exemplo, estou me sentindo um sorvete fora da geladeira. Estou cada vez mais derretido, mais mole. Gente, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Tô com dó dos meus bichos. Eles estão sofrendo tanto com esse calor. Você só vê, por exemplo, meus gatos estão deitando direto no chão, porque é o lugar que está mais fresquinho. Meus cachorros também, os dois ficam procurando o lugar que está mais fresquinho para eles. Eu tenho um que ele entra aqui na cozinha e eu tenho um circulador de ar na cozinha. Eu ligo o circulador de ar e ele fica na frente. Então a coisa tá feia. Mas é isso, né? Deus nos deu esse tempo que a gente para passar calor, para passar frio, para chuva, né? Dia de vento. É assim que a coisa funciona. E a gente tem mais é que agradecer a Deus por tudo isso. Apesar do calor, né? Mas é assim mesmo. Bom, hoje nós vamos aprender sobre ah, isso aqui. A ressurreição de Jesus. Né? A gente veio nas últimas duas aulas, né, aprendendo a respeito de coisas tristes, né? Primeiro em Jesus lá no Getsemane, domingo passado, quando ele foi crucificado. Mas hoje a gente vai aprender uma coisa que nos traz alegria, que é a respeito da ressurreição dele. Ele é aquele que a gente coloca, deposita todas as nossas esperanças. Ele é o Senhor, é o Emmanuel, o Deus conosco, e está aqui no nosso coração. Por isso nós vamos ler, vamos ver um texto que é quando as mulheres vão ao sepulcro. Vamos começar por aqui, né? Está lá em Mateus 28, de 1 a 10. Vou voltar aqui na câmera. E vou ler aqui. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados, como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde o seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Lembrem-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e, assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão e digam a meus irmãos que se dirijam a Galiléia. Lá eles me verão. Se você ler o relato nos outros evangelhos a respeito da ressurreição, são todos um tanto quanto parecidos, com exceção de João, né? Em João, Jesus apareceu para Maria Madalena. Maria Madalena correu, foi lá e olhou, viu que a pedra estava removida, aí tinha um anjo, o anjo falou com ela, no caso ali em João ela está sozinha, e ela pergunta: para onde levaram o corpo do meu Senhor? Me fale para onde foi, porque, né? Aí o anjo disse que ele tinha ressuscitado, que ele estava indo para Galiléia. No caminho, ela encontrou com ele. E aí Jesus falou assim: não me toque, porque eu ainda não subi a meu Pai.
E então ele não me toque para que ele não fosse contaminado. Ah, porque ele já estava com um corpo totalmente glorioso. Quando aí ele falou para ela, né, avisem aos discípulos que eu estou indo para Galiléia. Aí ela saiu, foi lá falar para os discípulos e falou com eles, falou que Jesus tinha ressuscitado. Eles meio que não acreditaram, mas Pedro e João, que era o texto de João lá diz que era o apóstolo amado, ou seja, ele mesmo, saíram correndo e foram lá para o sepulcro. João, como provavelmente era mais novo, chegou primeiro e corria mais, né, que Pedro. Mas ele não entrou no túmulo, ele ficou à porta, porque entrar num túmulo era uma situação de muita impureza, era muito ruim, né? O judeu depois tinha que ir lá ficar, se purificar, ficar não sei quanto tempo, lavar as roupas, era um ritual desgastante. Mas Pedro não quis nem saber, logo já entrou. Entrou no túmulo, olhou e viu os panos lá, de linho lá, jogados. Mas tem uma coisa que chama atenção, que é que o pano que cobria a cabeça de Jesus, ele estava dobrado num canto. O que isso quer dizer? Bom, segundo a tradição judaica, era assim, quando o dono de uma casa dava uma refeição, né, tinha o pano para ele limpar a boca, limpar as mãos, né? Então ele recebia esse pano dos seus empregados. Quando e aí ele estava comendo, de repente ele era interrompido por qualquer problema. E ele pegava esse pano e ele deixava ele dobradinho do lado do prato de comida dele. Então ele ia lá fazer o que tinha para fazer e depois voltar. O empregado, quando olhava o pano dobrado, isso queria dizer o seguinte: não tire o pano, eu ainda não terminei. Quando ele terminava de comer, ele limpava a boca, limpava as mãos e jogava o pano lá de qualquer jeito. Então, o que se entende? Que esse pano que estava na cabeça de Jesus, dobrado ali do lado, queria dizer justamente isso. Eu ainda não terminei. E é interessante que a maioria das pessoas não sabe, né, desse fato interessante, né, porque só João fala a respeito desse pano, os outros não falam, os outros falam do tecido que estava lá, né, jogado e tal. Só João que chama atenção nesse aspecto, tá bom? Então, aí elas foram lá e passaram por as mulheres, né, tiveram essa experiência, com Maria também, Maria Madalena. Nos outros evangelhos falam de Maria, mãe de Tiago, Joana, Salomé. Então, falam de mais mulheres, né? Então, vai depender muito de quem escreveu. O que é interessante é que na ressurreição, né, elas iam lá, elas falavam para os discípulos e eles não acreditavam. Num dos textos, Jesus aparece para dois discípulos e eles correm e falam para os apóstolos que Jesus tinha ressuscitado. E eles não acreditavam. É interessante, né? Jesus ensinou, falou várias vezes que ele ia morrer e no terceiro dia ele iria ressuscitar. Assim mesmo, eles não acreditavam. E o interessante é que, por exemplo, as mulheres, quando foram ao sepulcro, elas foram lá para preparar o corpo. O que queria dizer isso? Elas iam ungir o corpo, limpar, deixar tudo limpinho e envolver direito, deixar o corpo bem arrumadinho dentro do sepulcro.
Mas acontece que não precisou disso, porque Jesus já havia sido, elas ungiam com azeite. Jesus já havia sido ungido. No episódio lá na casa de Lázaro, Maria, irmã de Lázaro, ungiu Jesus com nardo, jogou sobre a cabeça dele. Até ela foi muito criticada por isso, porque o nardo era um perfume extremamente caro. E ele falou que o que ela estava fazendo era preparando o corpo dele para a morte. Então, é interessante que ele já havia sido ungido para a morte antes dele morrer. E quando elas foram lá fazer isso, não precisou fazer, já havia sido, já tinha sido como é que é? O que se costumava fazer já havia sido feito com Maria de Betânia. Tá bom? Então, é muito interessante. Se vocês lerem nos evangelhos a respeito da ressurreição, vocês vão encontrar ali que Jesus de repente apareceu no meio deles lá no cenáculo, estavam as portas todas trancadas e ele apareceu, menos Tomé que não estava lá, sabe-se lá o que Tomé estava fazendo. Quando contaram para Tomé, Tomé não acreditou, só acredito vendo, né? Como diz hoje em dia se diz, né? Na segunda vez Jesus apareceu novamente lá no meio deles, no cenáculo, e aí ele chamou Tomé e mandou ele ver a marca dos cravos nas mãos e mandou ele tocar no lado dele onde o soldado tinha espetado a lança. E aí ele falou assim, ó, Tomé, felizes são aqueles que não viram e creram. E isso nós hoje somos nós que não vimos, mas nós cremos. E espero que vocês também creiam. Tá? Continuando, essa atitude de Jesus, ela é o que se pode chamar de a morte da morte. Quando Jesus morreu e ele foi sepultado, o que aconteceu? Ele morreu às 3 horas da tarde. E José de Arimateia correu lá para Pilatos, porque ele era discípulo de Jesus. Correu lá para Pilatos, mas ele era uma pessoa influente lá em Jerusalém, era rico, e aquele sepulcro era dele, e ele foi lá e pediu o corpo para Pilatos. E Pilatos permitiu que ele tirasse o corpo de Jesus da cruz e fosse colocado no sepulcro. Aí foi feito aquilo que a gente já conhece da história, né? Ele foi colocado lá e foi colocada uma pedra. Essa pedra foi rolada, ela devia ter algumas toneladas. Então ela foi rolada, geralmente eles faziam assim, era uma canaleta em declive, eles rolavam a pedra, eles cortavam a pedra na própria rocha, e aí depois eles rolavam essa pedra, colocavam ela numa canaleta e punham uma trava, para não rolar para baixo. Quando era feito o enterro, que a pessoa era colocada lá dentro, eles tiravam o calço e rolavam a pedra e ela caía dentro de uma profundidade um pouco maior para que a pedra ficasse em pé, né, e encostada na entrada do sepulcro, de maneira que quem estava lá dentro não iria conseguir sair de jeito nenhum, nem empurrando a pedra. Assim que era feito. E aí Jesus foi enterrado assim. No decorrer da história,
os fariseus estavam preocupados que os discípulos de Jesus fossem até o sepulcro, rolassem a pedra, que já que eram 12, né, os apóstolos, rolassem a pedra e depois dissessem que Jesus tinha ressuscitado para enganar as pessoas. E então o que eles mandaram fazer? Mandaram selar o sepulcro. Puseram lá umas cordas lá, né? Amarraram aquela pedra de um jeito lá que os romanos sabiam como fazer. Puseram selo do governador para que ninguém rompesse, né? E aquilo ficou não só mais preso ainda, como ele colocou lá 4 soldados para tomar conta. Tem um filme muito interessante chamado A Ressurreição. É a história de um tribuno que ele fica encarregado de procurar o corpo de Jesus, porque Pilatos queria saber onde é que estava o corpo, já que ressuscitou, né? Se vocês encontrarem, se eu não me engano, tem na Netflix. É muito, olha, gente, o filme é muito bom. A história não é a história de Jesus na ressurreição, é a história do tribuno. As coisas que ele encontra, o que ele pensa, o que ele, né, quais as reações dele. Então, se vocês tiverem oportunidade, assistam, né? Porque esse filme mostra muito bem uma pessoa que não cria, e que ele foi procurando as evidências. Não vou falar muito, senão eu vou estragar a festa. E Jesus, quando ele morreu, Deus o ressuscitou. Então a morte não teve como, vamos dizer assim, poder sobre a morte, sobre Jesus. Porque Deus não deixou que ele ficasse lá. Se eu não me engano, Isaías diz que fala assim que o teu santo não sofrerá corrupção. Ou seja, Isaías diz que no caso do Senhor Jesus, o corpo dele não iria sofrer com a decomposição que nós réis mortais sofremos quando morremos. E que, né, então, as profecias falam que ele não sofreria, o corpo dele não teria esse tipo de problema. E então, quando Jesus é ressurreto, ele vence a morte. E essa é a morte da morte. Ou seja, Jesus venceu a morte. Então ele foi lá nas profundezas da morte, né? E aí voltou e ressurgiu como o nosso Salvador. Continuando, nós temos agora as implicações dessa ressurreição. E isso está lá em 1 Coríntios 15. Eu não vou ler 1 Coríntios 15 todo, mas nós vamos abordar algumas coisas, tá? O apóstolo Paulo, aqui no capítulo 15, ele está falando a respeito de Jesus com relação à sua morte, né? Então ele diz assim, no versículo 4, ele foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, como diziam as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva
embora alguns já tenham adormecido. Quando ele fala em adormecido é porque já morreram. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. No caso aqui, esse Tiago é o meio-irmão dele. Tá? Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. E aí ele continua falando a respeito do apostolado, que ele trabalhou e tal, não sei o quê. Pois bem, essa ressurreição de Jesus nos mostra o seguinte: se ele ressurgiu, se ele foi ressuscitado dos mortos por Deus, nós um dia também seremos. E Paulo aqui está falando que se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil. E a fé que vocês têm também é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês também é inútil, vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Imagina, vocês já pararam para pensar a respeito, talvez vocês não tenham parado para pensar a respeito disso, né? Quando Paulo fala a respeito, e que de repente, né, tinha algumas pessoas lá em Corinto dizendo que não havia ressurreição. Estavam querendo ensinar na igreja a respeito disso. E Paulo está contestando isso a respeito. Aqui vai mais uma indicação de filme. Hoje eu estou aqui bem, né, cheio com filmes. São dois filmes. O primeiro foi aquele e esse agora. Não sei se vocês vão conseguir encontrar, porque eu acho que é meio difícil. Mas o nome do filme é O Corpo. É um filme com o Antônio Bandeiras, em que eles exploram essa situação. Porque atrás de uma loja de um camarada é encontrada uma sepultura. E dentro da sepultura tem um corpo. Ou seja, né, tem um esqueleto lá, né? E o esqueleto tem exatamente as mesmas marcas de Jesus. E aí a coisa pega. E o Antônio Bandeiras é um padre, ele é um padre que ele é pesquisador e tal, então ele é designado pelo Papa para ir lá em Jerusalém para ver o que aconteceu. Senão, né, já viu, o Papa falou assim, nossa, aí nossa fé vai embora, a gente vai acreditar no quê, né? Basicamente em cima desse texto. Então, se vocês quiserem, se vocês encontrarem, assistam. Chama-se O Corpo. Mas continuando, né? Então é assim, se Jesus não ressuscitou, que adianta a nossa fé? Que adianta a gente falar de Jesus? Não adianta nada. E pior, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Porque se Jesus não ressuscitou, então Deus mentiu. Mas não é bem assim, né? Ele vai falando a respeito disso, né? Então ele falou assim como todos nós morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas a ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita. E depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Em outras traduções diz que ele é das primícias. As primícias são, para o judeu, eram assim. Era a primeira colheita, os primeiros frutos, a primeira colheita, os primeiros frutos da colheita, eles pegavam, separavam para
ofertar no templo. E então essas são as primícias. E Jesus é a primícia da ressurreição. É o primeiro que ressurgiu. E aí, né, vocês vão percebendo que isso tem toda uma conotação que muitas vezes na Bíblia eles fazem algumas, como é que eu posso dizer, alguns exemplos do que acontecia no mundo de então, para que as pessoas entendessem. Então era usado muito a respeito da colheita e tudo mais. Continuando, ele é o fundamento da nossa esperança. No texto aqui de Paulo, ele fala assim, a ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como primeiro fruto da colheita e depois que todos que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Então virá o fim quando ele... Fechei minha Bíblia, gente. Então virá o fim quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder, pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois as Escrituras dizem, Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele. E quando ele diz sobre a autoridade dele, ele não coloca, Deus colocou Jesus como autoridade sobre todas as coisas, mas Jesus é submisso à autoridade de Deus, o Pai. Né? Mas ele mas Deus deu ao seu Filho, Jesus, a autoridade sobre todas as coisas, ou seja, para que ele seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda a parte. Aí ele fala aqui mais para frente a respeito do nosso corpo, o corpo ressurreto. Alguém pode perguntar, como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Você sabe? Eu não sei. Como é que vai ser o nosso corpo, esse corpo ressurreto? Eu não sei nem não sei se vou ter barba, se vou ter cabelo. Não sei se vou ter braços. Não sei como é que eu vou ser. A gente não tem. E Paulo que fala assim, que pergunta tola. A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. Então é assim, tá? O que ele está exemplificando? O que ele está falando aqui? Mais uma vez, o lance de planta, né? De plantação. É necessário que a gente morra. Para que, quando é colocada uma semente de alguma planta na terra, ela tem que morrer essa semente. Para que mais tarde, de repente, ela germine e se transforme numa planta nova. E o que acontece conosco é mais ou menos a mesma coisa, que é necessário que a gente morra, aí a gente vai ser enterrado, cremado, vai sumir no meio do oceano. Gente, não dá para saber que mistério que é esse que Deus vai usar. Como é que é? Só sei que o que Paulo está dizendo é que ele vai dar um novo corpo. E novo corpo como ele quer. Então ele coloca aqui, há dois tipos diferentes de carne. O tipo é para nós, seres humanos. Outro tipo é para os animais. Outro tipo é para as aves. E outro tipo para os peixes. A gente que come, você sabe que a carne animal tem né? E assim, dependendo da carne animal, né? Tem um gosto diferente. Você tem um gosto diferente da carne
bovina, da carne suína, da carne ovina, que é de ovelha, de bode, de cabra, são carnes que têm gostos diferentes, mesmo sendo de animal, mesmo de caça. Né? Então, tem essas carnes diferentes. O que eu fiz aqui com o meu texto? Ah, tá. Ave. Ave também tem gostos diferentes. Você come um pedaço de frango, ele tem um gosto diferente também, né? Tem peru, né? Tem outras aves, né? Tem gente que come fazão e tem gente que come outro tipo de carne de ave. Mas ela é diferente da carne de animal. E peixe, que é mais diferente ainda, né? Mesmo entre os peixes tem carnes que são de peixes que são diferentes. Tem peixes que são de rio, tem peixes que são de mar. E aí, né? Claro que vai do gosto de cada um. Tem peixes que têm escamas, tem peixes que não têm, e por aí vai. Então, ele coloca assim também, existem corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. O Sol tem um tipo de glória, enquanto a Lua e as estrelas têm outro tipo. E mesmo nas estrelas, existem estrelas com glórias diferentes umas das outras. É interessante que, se vocês olharem, hoje em dia a gente tem toda uma ciência, né, que a gente pode enxergar o universo, né, pelo Hubble, por outros telescópios. A gente pode ver que cada coisa, uma mais linda do que a outra, e estrelas diferentes, cores diferentes, né? O céu é todo colorido, não é essas que a gente vê aqui, que está, por causa da gente morar na cidade, não dá para você ver cor de estrela, mas se você vai num lugar que não tem incidência de luz, que a cidade não, né, no meio de uma fazenda, que não tem, dá para, um dia bem claro, dá para você perceber as cores das estrelas. Se você usar uma luneta, então, aí é show de bola. Tá? Então ele coloca isso, né? Que o nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. E vai ressuscitar em glória como corpo espiritual, diferente do corpo natural, como do corpo que a gente tem hoje, que é um corpo que se corrompe. Um exemplo, eu tive a idade de vocês. Tive a minha idade com 14, 15 anos, 16, 17. Começa que eu era magrinho e que a pele era lisinha, não tinha nada, né, tal, beleza. Eu tinha mais cabelo. Hoje, com a minha idade, né, as coisas estão mais difíceis, né? Eu tenho uma série de dificuldades, né, tenho as minhas doenças aqui, né, que eu tenho, já infartei. O corpo vai se estragando. A gente vai ficando. Ser velho é sinal de que o nosso corpo está se corrompendo, ele tá indo. Então, é a mesma coisa que você olhar a flor. Quando ela nasce, ela cresce, ela fica bonita, linda, e com o passar dos dias ela vai murchando, tal, até que seca e cai. Nós somos assim, tá? Ninguém fica para semente, como diziam as pessoas. E assim, agora, quando a gente for ressuscitar, e vai ressuscitar com esse corpo celestial, e vai ser uma coisa interessante. O que Paulo fala é que nem todos nós vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados. Em outro lugar ele fala assim, bom, para começar ele fala assim, vai acontecer num instante, como num piscar de olhos. Quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos
vivos, também seremos transformados, ou seja, nós também vamos viver para sempre. Pois o nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, nosso corpo mortal, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Isso está lá em Isaías 25, 8. E em Oséias também, 13, 14. Então, o que é? O pecado é o aguilhão da morte. O que é aguilhão? Aguilhão é uma pecinha de metal que é uma ponta, mas ela não é de. Ela não perfura, ela é uma ponta meio romba, né? E é colocada na ponta de uma vara. Normalmente se usa para tocar o boi. Então, o boi está andando, né, levando as coisas, e aí se ele às vezes quer, né, aí dá uma cutucada com isso. Então, como é duro e aquele cutuca e machuca um pouco, aí o boi trata de andar. Então, o aguilhão na morte, né, o pecado é esse aguilhão. É ele que faz com que a gente acabe morrendo. Porque ele nos fere. E ele fala assim, Paulo fala assim, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Partindo para a conclusão, deixa eu mostrar o slide da conclusão. Pronto. Agora voltando aqui comigo. Então, a ressurreição de Jesus não foi simplesmente um fato histórico. Ele é um fato espiritual. Jesus ressurgiu para que a gente tivesse uma esperança maior de que um dia a gente iria estar com Ele. Estaríamos juntos com Ele lá na glória. E eu quero desafiar vocês a pensarem a respeito disso. Como é que está a sua vida? Como é que vocês estão se portando diante das pessoas que não têm Jesus? Como é que está a sua como é que está a sua vida diante de Deus? Você já entregou a sua vida a Cristo? Você já orou e colocou diante dele a sua vida para que você um dia estivesse, vai estar, um dia todos nós vamos estar diante do tribunal de Cristo, um dia todos nós vamos estar diante de Cristo. E que nesse dia Jesus vai falar assim, vem meu filho, vem aqui para ficar junto comigo, vem, vamos lá. Tem uma musiquinha em inglês que diz que na casa de meu pai tem muita coisa boa. Né? Tem um campo de futebol enorme, onde a gente vai poder jogar futebol o tempo todo, vai ter comida, bastante comida, que a gente vai poder comer bastante. Né? É uma música que está em inglês. E é verdade, nós vamos ter uma. Porque Jesus falou que ia ter muitas moradas. E que a gente ia ter lugar para morar, que né, vai ser uma vida diferente, não dá para a gente saber como é que vai ser. Mas assim, você está preparado para isso? Se você não fez isso ainda, faça. Ore. Vai lá no seu quarto, uma hora que você estiver sozinho. Uma hora que você estiver, por exemplo, bom, agora não aconselho se estiver dentro do carro, só quando seu pai ou sua mãe estiver fazendo qualquer coisa. O calor que está, você vai morrer desidratado. Mas quando você estiver sozinho, sente, para, ore, pensa a respeito da sua vida. E faz a oração, vai lá com Jesus, entrega a sua vida para Ele. Eu entreguei a minha e valeu a pena. Hoje eu sou uma pessoa extremamente feliz.
Essa cara séria aqui é porque é minha cara séria, né? Mas eu sou, todo mundo me conhece, sabe que eu sou brincalhão e tal. Mas as coisas vêm, as situações vêm, mas a gente não perde a paz, a gente não perde a esperança. Então eu convido você a fazer isso. Entregue a sua vida a Cristo. Você vai ver, você vai ter uma vida muito legal, muito boa. Tá bom? Vamos orar para encerrar. Eu esqueci de orar no começo, mas nós vamos orar agora para encerrar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo tempo que nós passamos aqui, te agradecemos pela saúde, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado e eu quero te pedir que o Senhor trabalhe no coração de cada um de nós com relação a essa lição. É com muita alegria que a gente pode saber e conhecer a respeito da ressurreição de Jesus, saber que Ele está vivo, que Ele está aqui conosco, saber que Ele está no nosso coração e que a nossa vida tem sido uma vida totalmente diferente depois que a gente entregou a nossa vida a Ele. E eu peço que o Senhor trabalhe no coração daqueles que não têm Jesus no coração, que eles possam encontrar paz, a alegria, a esperança que somente Jesus dá. E é em nome dele, do teu Filho Jesus, que eu oro. Amém.